Olá, meu nome é Marina, sou estudante de pedagogia da UNB e o meu PIBIC é sobre a escola sob o olhar das infâncias no contexto da pandemia e pós-pandemia, coordenado pela professora Fátima Vidal. Esse tema foi escolhido pela importância que a gente viu de retratar esse momento histórico em que a gente estava vivendo a partir das infâncias, das crianças. Passando aqui, a gente tem como objetivo geral compreender, a partir das crianças, como é que está sendo o ensino fundamental dos anos iniciais e como essas crianças estão ressignificando o espaço na escola nesse momento de pandemia e como vai ser e como está sendo na pós-pandemia do coronavírus. Os objetivos específicos são investigar quais as mudanças metodológicas narradas e sentidas nos diversos espaços educacionais pelas crianças, compreender como é que as crianças estão lidando com as mudanças nas rotinas escolares e quais estão sendo os desafios que elas estão encontrando no caminho, e comparar os cenários escolares antes, durante e depois da pandemia, a partir dos olhares das crianças. No início, a gente fez uma breve comparação entre as duas pandemias de 1918 e 2020, e para ajudar, a gente teve vários autores que lemos, mas Kim de Cordeiro, com certeza, é um para citar. A gente tentou falar mais sobre como é o contexto da educação e das infâncias nesses dois momentos diferentes na história. A gente também fala, nesse início, sobre o Brasil nas diversas crises que estão vivendo, educacional, política, econômica, etc. E como a desigualdade social foi, assim, evidenciada agora na pandemia e como ela é mostrada a partir do ensino à distância, enquanto que uns têm todo o acesso ao ensino à distância, enquanto que uns não têm nada. Além disso, para entender as infâncias, a gente usou muito Aries e Cunha, e quando fala sobre educação na pandemia, o Demeval Saviani fez um texto de 2021 que nos ajudou muito a compreender. Quanto à metodologia, essa primeira parte que eu introduzi, a gente fez uma revisão de literatura, e na segunda parte, empírica, foram coletados desenhos e narrativas de crianças, 10 crianças de escolas públicas e particulares do Distrito Federal. Foi feito um termo de consentimento, e é isso. Então, a partir da análise das entrevistas e dos desenhos, encontramos três eixos discursivos que se circunscrevem essas mudanças na pandemia do coronavírus e o que as crianças estavam sentindo nesse momento. O primeiro eixo é a aula na pandemia, telas e corpos dóceis. Então, foi muito evidenciado quando a gente pergunta para as crianças como é que está sendo aprender na pandemia, elas sempre desenham elas sentadas com o celular ou computador na mão. O segundo eixo é a aula presencial na pandemia, o esvaziamento. Então, tem algumas crianças que já estavam no presencial, porque elas são de escola particulares. Nessas, elas falam muito sobre o uso de máscara e sobre como o distanciamento social está afetando na educação e na diversão delas, no contato afetivo com outras crianças. A maioria dessas crianças falam muito sobre como foi negativo, tanto quem está no presencial quanto quem está no online, falou como foi negativo a educação na pandemia. Num terceiro eixo, quando a gente pergunta para as crianças como elas gostariam que fosse no futuro, quando acabasse a pandemia, elas sempre ressaltam as amizades e a brincadeira. Então, a gente vê como a escola, como esse lugar de inscrição social, é muito importante para as crianças. E elas mostram como elas queriam que fosse igual era antes, do mesmo jeito, elas sentem saudades da escola do jeito que era. Para ajudar a gente a entender esses desenhos e essas narrativas, Natividade, Coutinho e Zanella nos contemplaram. Como conclusão, é muito difícil pensar em novos formatos, metodologias rumo a uma pedagogia decolonial, quando antes a gente tem que lutar para que as escolas permaneçam vivas, que não sejam substituídas por computadores e que todo mundo tenha acesso. Então, a partir do artigo, a gente entende que as crianças reais, para além das concepções colonizadoras, que atribuem a elas um espaço de maturidade, passividade, recebedoras de educação, elas têm muito a dizer. Elas não estão separadas do mundo dos adultos e é possível entender com elas como transformar a realidade quando entendidas como participantes do processo histórico de agora. Além disso, se a gente pensar na pandemia de 1918, se a história for semelhante, são vários processos de ressignificação que acontecerão nos âmbitos sociais, políticos, culturais, econômicos e educacionais. Manfred Liebel, com o texto das Infâncias Dignas, um livro, nos ajudou muito e nos contemplou muito nesse artigo também. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Eu queria agradecer o financiamento que eu recebi da UNB e a todos que puderam fazer com que esse artigo pudesse acontecer. Gratidão a todos.